Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 78. Lucas, capítulo 1, versículo 78. Glórias a Deus. Estamos felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de falar a sua palavra. E a alegria que nós temos é de servir ao Senhor no ministério, na palavra, naquilo que Ele nos dá para a sua glória e honra. Lucas capítulo 1, versículo 78. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Vou repetir. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Isso aqui faz parte do cântico de Zacarias, pai de João Batista, que estava louvando ao Senhor Deus pelo nascimento do seu filho e por aquilo que ele ia realizar, né? O precursor estaria indo adiante do Senhor, preparando o caminho. Ele é aquele que a Bíblia nos diz, a voz do que clama no deserto, ia preparar o caminho. Então ele estava louvando. Vou ler um pouquinho antes aqui, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão do nosso inimigo, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Na Nova Almeida atualizada, está escrito sol nascente das alturas. Na NVI também está sol nascente. Na Almeida século XXI está escrito aurora lá do alto. E observe nesse texto que eu tenho aqui, Nova Almeida, Almeida Corrigida e Fiel, o Oriente do Alto nos visitou. Quando Zacarias está louvando o Senhor nesse cântico, ele está falando do que seria o seu filho por conta do que viria, que seria o Messias, o Salvador. E o Oriente, se você observar nos 4 pontos cardeais, na escola, lá na terceira, segunda série, não sei, quarta série, a gente aprende, né, colocar a mão direita onde nasce o sol, e ali é o Oriente, leste, oeste, norte, sul. Então, onde nasce o sol é o Oriente. E se você olhar, um dos nomes que é chamado Japão é Terra do Sol Nascente, Extremo Oriente. Então, o que quer dizer o Oriente do Alto nos visitou? Ou o Sol Nascente das alturas nos visitou? Está falando pura e claramente da salvação gloriosa que há em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto, esse cântico de Zacarias, o pai de João Batista, a alegria que ele estava tendo, ele ficou mudo durante um período porque ele duvidou que a sua esposa pudesse ter filho dentro daquela passagem do anjo, etc. Mas não nasceu o seu filho, quando foram dar o nome, e foram dar outro nome, ele falou, não, o nome dele vai ser tal. Então, abriu-se os seus lábios, então ele passou a falar e começou a louvar, a adorar o Senhor. E nesse versículo que eu li, o Oriente lá do alto nos visitou. Então esse Oriente do alto está uma referência ao Senhor Jesus, que veio do alto e nos visitou, com salvação, com remissão, com socorro, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesta noite. Observe o versículo 67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, verso 68, Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo.
Então isso aqui é um motivo de nós alegrarmos, de saber que nosso Deus não nos deixou sem que houvesse salvação. O Senhor Deus não deixou que a humanidade estivesse indo no seu curso, porque o curso da humanidade sem Deus é o curso da perdição. Naturalmente, nos dias atuais, o homem, sua natureza, naturalmente ele segue no curso da perdição. E se Deus não nos visitasse com tamanha salvação, o que seria de nós? Perdidos eternamente. Mas o Oriente do Alto nos visitou. Levantou então Deus ali o profeta chamado João Batista, que vai anunciando, que vai pregando. Observe, no capítulo 3 de João, Evangelho de João, e o versículo 28, João Batista diz assim: eu não sou o Cristo, mas vou adiante dele. Não sou o Cristo, mas vou adiante dele. Em João 1, verso 23, ele diz que ele é a referência de Isaías 40, do versículo 3 ao versículo 5. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, preparai o caminho. Então ele veio anunciando, ele veio preparando o caminho. Observe ainda em Lucas 1, 76 e 77, eu vou ler novamente, o cântico de Zacarias, o que ele diz a respeito do seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação e da remissão dos pecados. Você vai na frente, para que o povo tenha conhecimento da remissão e da salvação dos seus pecados. Se você observar em João 1, versículo 29, um versículo muito conhecido, eu sempre estou citando também, João vê Jesus lá nas margens do Jordão, e onde estava batizando e anunciando a sua palavra, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu repito que eu já disse também aqui, que ali ele estava dizendo que todo aquele sistema sacrificial da antiga aliança estava apontada para Cristo, esse mesmo Senhor, que é o Oriente lá do alto que nos visitou. O sol nascente das alturas que nos visitou. Então nós olhamos ainda para João, capítulo 10, versículo 41, ele anunciando, ele pregando, e as pessoas que ouviram a mensagem de João, ouviram a pregação de João, ouviram do ministério de João, no capítulo 10 de João, no versículo 41, as pessoas dizem: João não fez sinal algum, mas tudo que ele disse a respeito deste, falando de Jesus, no seu ministério, era verdade, e creram nele. Versículo 42. Então, quando você olha para Mateus 14, você vê uma cena interessante. Eu nem marquei aqui meus bolsos, mas me recordei agora. Uma cena interessante, onde Herodes ouve de Jesus, das pregações, dos milagres, a sua fama ia se avultando a cada momento. Então, as pessoas, um aponta que ele é o Messias, ou Zacarias, ou Jeremias, algum profeta, João Batista, e o próprio Herodes, ele diz assim: este que está aí, esse Jesus Messias que está pregando aí, ele é João Batista, porque ninguém pode fazer sinais como ele faz. Ele, João Batista, ele voltou dos mortos. Mas lemos agora, eu citei na verdade, que João Batista não fez nenhum sinal, mas apontou toda a verdade em Cristo Jesus. Tudo que ele disse de Cristo Jesus era verdade. Ele veio anunciando, ele veio precursor, preparando o caminho para o anúncio. Então, João Batista, ele veio preparando o caminho, porque à sua frente, adiante dele, ele ia anunciando, e viria o sol do Oriente, ou o sol nascente do Oriente, para anunciar remissão, para anunciar salvação, e João então vem pregando. Observe em Mateus 3, do versículo 1 a 12, a mensagem que João Batista anunciava. Esse aqui eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de João Batista. E naqueles dias, já moço, já formado, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
E esse João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e pois que não produz fruto, a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então essa mensagem que João Batista vinha pregando, ele foi levantado pelo Senhor como profeta, o precursor, aquele que ia preparar o caminho, e a sua mensagem era bem esta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando a liderança de Israel, quando fariseus, quando homens religiosos iam até ele, ele anunciou: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Vocês vêm dizendo, porque na sua arrogância dizem: somos filhos de Abraão. Mas Deus pode suscitar dessas pedras filhos para Abraão. Produzam então frutos dignos de arrependimento. Porque uma árvore que não der fruto, ela vai ser cortada. A mensagem de João Batista é a mensagem que trazia no seu bojo a apresentação de alguém que era mais poderoso do que ele, porque ele disse: após mim virá um que é mais poderoso do que eu. Aquele mesmo que o pai dele cantava e louvava o Senhor, dizendo: o sol nascente das alturas. E quando ele louvava o Senhor, ou quando ele anunciava ali a mensagem, ele dizia: arrependei-vos, porque se não se arrepender, há um juízo. A mensagem de João Batista não era uma mensagem muito fácil, muito gostosa de se ouvir, mas essa mensagem do Evangelho que traz a verdade, que traz socorro e salvação, e que se o homem não se arrepender, o que resta para ele é a condenação eterna. E ele estava dizendo: esse que é mais poderoso que eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem uma pá, e ele tem um machado, e vai cortar rente à raiz. E vai pegar a palha, vai jogar no fogo, e o trigo vai juntar no celeiro. Está dizendo a diferença. A mensagem que estava dizendo era para se arrepender, porque estava próximo o reino de Deus. E esse que é maior que ele, que é Cristo, o Messias, tem a pá para juntar num lugar chamado celeiro o seu trigo, e numa fornalha a palha, porque não deu fruto, foi cortada porque não deu fruto. A mensagem dele é uma mensagem pesada. E lembra-se que ele disse para aquele povo: raça de víbora. Terrível essa mensagem, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Porque virá um mais poderoso do que eu, e esse mais poderoso do que eu vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Algumas pessoas aqui fazem uma grande confusão, dizendo aqui que esse batismo aqui é o batismo do Espírito Santo de Atos 2. Então, pura simplesmente, é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque não está escrito batismo com o Espírito Santo ou com fogo. Então é uma confusão, mas o contexto, se não observado, eu sempre falo e vou falar sempre, vou continuar falando, se não observado o contexto onde estava escrevendo, contexto histórico, contexto escriturístico, contexto do estilo literário que está sendo usado, se não observar isso, nós fazemos muita confusão. Qual era o contexto? O contexto aqui era de juízo para a raça de víboras que vinha até ele e que queriam apenas, na sua pompa de ser filho de Abraão, ou serem israelitas, querer se apresentar, mas ele disse: se não se arrependerem, não adianta nascer de Abraão, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Jesus disse mais à frente isso com mais clareza. E esse batizar com o Espírito Santo é batizar com o Espírito Santo, porque quem está em Cristo é batizado com o Espírito Santo. E o com fogo, lembra do contexto? Ele tem a pá. E essa pá ele vai juntar os batizados no Espírito, que são o trigo no celeiro, e os que são palha, batizada com fogo, juízo. O contexto aqui é juízo. Tem nada a ver com línguas estranhas, tem nada a ver com esse contexto que muitos usam por aí. Então esta era a mensagem que João Batista vem pregando, aquele que o seu pai adorou o Senhor Deus, pelo menino que Deus levantou como profeta, e louvou a Deus, exaltou o Senhor, por causa do Oriente, do alto que nos estava visitando. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, a sua mensagem, ele fala de arrependimento, ele fala que breve viria o reino, fala desse batismo, ele fala de juízo e de condenação eterna. Agora, observe qual era a situação do povo para quem João Batista estava anunciando, para quem João Batista veio como precursor no caminho. Observe, capítulo 1 e o versículo 79, também de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo de número 79. Olha o que diz. Eu parei no 78, agora eu vou ler o 78 e o 79. Pelas entranhas, pelas profundezas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, o título desse meu sermão de hoje é: O Oriente do Alto nos visitou. E qual é a situação do homem sem este, que é o Oriente do Alto, que é Cristo? Qual é a situação? Para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Você observou o versículo 79? Qual era a situação? Primeiramente, nós falamos um pouquinho de João. Pouquinha coisa. Não falei todo o contexto do seu nascimento, do seu pai, etc., do anjo que visitou, para ganhar tempo aqui. Você observou a mensagem dele, a mensagem que trazia, falava do Redentor, o reino está próximo, falava de juízo, falava de ser recolhido no lugar para que vá o trigo, ou seja, os salvos, e o lugar para os perdidos eternamente. E observe aqui qual era a situação do povo: assentados em trevas e na sombra de morte. Em trevas e na sombra da morte. Quando nós olhamos para uma situação dessa, você consegue imaginar como está o homem sem Jesus Cristo. E quando o Messias veio, Gálatas 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. No momento que o povo estava em trevas, na sombra da morte, assentado na sombra da morte. Nós nos remetemos então para Efésios 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, qual é a situação daqueles que estão sem Cristo? Mortos em ofensa e pecado. Qual é a mensagem que João Batista pregou e que também Cristo veio pregando? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava: está perto o reino de Deus. Jesus pregava: é chegado o reino de Deus. Então fomos visitados com tamanha salvação. A humanidade foi visitada com tamanha salvação. Eu fui visitado, você foi visitado com tamanha salvação. E como é que nós vamos responder a essa salvação, essa tão grande salvação? Nós vamos discorrer agora até o final deste sermão. Porque essa visitação não pode ser desprezada, e eu vou falar daqui a pouquinho. Observe, tem uma palavra em latim que diz assim: corruptio optimi pessima. A corrupção do que é ótimo é a pior. Deus fez o homem, criou lá no Éden. Vocês conhecem a história. E o homem então cai. E quando o homem cai, pesa sobre a humanidade o pecado. Pesa sobre nós a humanidade, porque Adão, ele era o pai, o cabeça federal da humanidade. E por ele pecar, o pecado entrou para toda a humanidade. Então estávamos assentados, o homem sem Deus, assentado em trevas e na sombra da morte. Então, quando eu começo a ouvir esse sermão, começo a meditar sobre esse texto, começo a falar sobre essa passagem, eu tenho que começar de fato a louvar o Senhor, porque quem está sentado nas trevas e vem raiando um sol, há esperança. E se eu me recusar isso, vamos falar daqui a pouquinho o que vai acontecer. Já tenho dito, mas vou dizer ainda mais. Porque há uma esperança para a humanidade. E essa esperança é uma só: Jesus Cristo, o Salvador. Há uma esperança para o homem aflito por causa da pandemia. Há uma esperança para o homem, quando eu falo homem, eu digo humanidade, homem e mulher, evidentemente, jovem, criança, ancião, que está numa angústia. Há uma esperança, e essa esperança é somente uma, em Cristo Jesus, que voltará dentro em breve. Mas que veio promover graciosamente uma salvação, não uma possibilidade, mas executar grandemente, graciosamente, gloriosamente a redenção e a salvação. Observe, em Mateus 4, versículo 16 e versículo 17, a mensagem que Jesus veio pregando. Falei um pouquinho da mensagem de João Batista, agora um pouquinho da mensagem de Jesus,
depois que ele foi batizado, depois ele foi para o deserto, levado pelo Espírito e voltou, ele veio vitorioso do deserto, ele veio pregando assim. Eu vou ler o versículo 13. 12 em diante. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, ou das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então observe as mensagens, observe o contexto, a mensagem que Jesus vinha pregando na mesma linha. Agora, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia também, lá em Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, e mais alguns que eu vou citar aqui. Mas, primeiramente, 59 de Isaías, versículo 1 e versículo 2, tão conhecido também. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vou ler o 3 também. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compadeça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Olha a situação que estava a nação de Israel quando Deus usava o profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, o profeta que 700 anos antes profetizou o nascimento do Senhor Jesus. E observe a situação que estava aqui. O olho do Senhor, o ouvido do Senhor, melhor dizendo, não está tampado, e nem a mão, nem o braço do Senhor está encolhida. O ouvido não está fechado, tapado, agravado, que não possa ouvir, e nem a mão encolhida que não possa... Olha bem, nem a vossa... eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, faz a separação de baixo para cima agora, os vossos pecados, aí embaixo, fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Observe o versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, olha bem, falam mentiras, concebem o mal, engravidam no mal. Uma linguagem aqui de uma metáfora. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. E não há ninguém que clame. Então agora os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão não está encolhida e nem o ouvido está tapado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Observe ainda em Isaías, o capítulo 59, o versículo 8. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por eles não tem conhecimento da paz. Isso aqui está conectado perfeitamente com Romanos 3, versículo 17. Não conheceram o caminho da paz, que também é um raio-x do homem sem Deus, que não busca Deus, que não se volta para Deus, que todos a uma voltaram as costas para Deus, está em conexão perfeita com a situação do homem, citada por Paulo em capítulo 3 de Romanos, e mormente no versículo 17, que diz, não conheceram o caminho da paz. Qual é o caminho da paz? Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora, note comigo, ainda em Isaías, capítulo 59, o versículo 15, depois você lê inteirinho na sua casa. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Lembra o versículo 4 que eu li?
ninguém há que clame pela justiça? Verso 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça com uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e por vestidura pôs sobre si veste de vingança e cobriu-se de zelo como um manto. Vou parar aqui, depois você lê, porque o contexto aqui vai longe se eu falar, mas vou só ler o 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. 21. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão da sua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora para sempre. Deixa eu voltar aqui. O ouvido está tapado, a mão está encolhida, não há quem busque a Deus, não há quem clame por justiça, igualzinho Romanos 3. Observe ainda, não conhece o caminho da paz, conectado com Romanos 3,17. Observe aqui, a palavra do Senhor. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. E agora, como vamos resolver isso? Olha o 17. Pois vestiu-se de justiça com uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Como que alguém caído em pecado, morto em pecado, iniquidade, assentado na sombra da morte, que Deus não está com o ouvido tapado, nem com o braço encolhido, mas os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Presta atenção nesse versículo. Não diz faz separação entre o vosso Deus e vós. Presta atenção nisso. Fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então, como que há escape para nós? Deus nos visita com tamanha salvação. O homem morto não fez pecado, a mão está estendida, o braço, o ouvido não está tampado, mas há uma separação de pecado, nosso Deus é santo. Então há uma separação, não há como ter um contato, então, de baixo para cima, observe bem. O pecado faz separação entre vocês e o vosso Deus. Mas agora abre comigo sua Bíblia em 1 Timóteo 2 e o versículo 5. 1 Timóteo, Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2 e o versículo 5. Que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Observe agora comigo que preste atenção. Não havia quem clamasse. E Deus se admirou que não houvesse um intercessor. Lemos lá em Isaías. E os vossos pecados fazem separação entre vocês aqui e o vosso Deus. Então, como que ele faz? Ele nos visita lá do alto. O Oriente do alto nos visitou. E o texto aqui de Timóteo diz: porque há um só Deus, e um só mediador, e um só intercessor. Não havia quem intercedesse, mas há um intercessor, há um mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus lá em cima e os homens aqui embaixo. Jesus Cristo, homem. Porque Jesus se fez carne, morreu, ressuscitou. Ele não deixou de ser Deus, ressuscitou, não deixou também de ser homem. Ele é homem, o corpo de glória, o corpo que nós teremos, mas é Deus, nunca tem deixado de ser Deus, evidentemente, nunca tendo deixado de ser Deus. Notou a diferença? Faz separação entre vós e o vosso Deus. Não há um que clame, não há um que interceda, há um só mediador entre Deus e o homem. Então o Oriente do Alto nos visita. Essa salvação gloriosa que Ele nos concede para vivermos uma vida plena e gloriosa com Ele. Observe, Romanos 5, verso 12, está escrito assim: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Observe comigo, Gênesis 3, 6 e 7. Olha bem, Gênesis, primeiro livro, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Eu vou só ler esses dois versículos aqui, é um texto muito conhecido. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer,
e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Bom, eu já falei aqui, vou repetir. O adversário ele vem com duas estratégias básicas. Claro que tem muitas outras, né? Não podemos ignorar os seus ardis, diz a palavra do Senhor. Se transfigura até em anjo de luz, querendo até enganar os salvos. Mas ele vem uma hora como um dragão furioso com violência, outra hora ele vem como uma serpente sagaz, sorrateira, sutil. Então, quando o homem cai, como é que ele cai? Ele cai desobedecendo ao Senhor Deus, comendo o fruto que Deus tinha dito que não era para comer. E a serpente, ou seja, Satanás usando ali, ele chegou na mulher e disse para ela: foi assim que o Senhor Deus te disse? Que não pode comer nenhuma? Não, a gente pode comer. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal que não pode comer. E aqui está a sagacidade. Deus está te privando de algo tão bom. Você pode comer de tudo, tudo que tem aqui, tudo. Temos comunhão com os animais, temos alegria com os pássaros, temos alegria com os peixes, temos todo esse paraíso, todo esse jardim glorioso aqui. O jardim do Éden, ou seja, a região do Éden, e tinha o jardim no Éden. E tudo isso aqui nós desfrutamos e podemos comer de tudo que tem aqui. Mas Deus te privou de você conhecer e ser igual a Ele. Se você comer daquela fruta, daquele fruto, vai conhecer o bem e o mal, vai ser como Deus. E aquilo lhe pesou, aquilo lhe fez, pecou ali. Soberba dos olhos, essa empáfia da grandeza. Então diz o texto que ela come do fruto e dá ao seu esposo. Verso 7. Então, logo que ele come, porque ele era o cabeça federal, como eu falei, e elas eram uma carne, só tinha metade de comida até agora inteiro comeu, mas ele era o responsável, ele era o cabeça, digamos assim, o cabeça federal. E também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então, verso 7, foram abertos os seus olhos, olha bem, e reconheceram que estavam nus e coseram folha de figueira e fizeram para si aventais. Aí com aquele texto todo, que quando o Senhor chega e chama Adão, e Adão diz assim: olha, eu me escondi porque tive medo. Entrou a vergonha, entrou o medo, toda essa situação. E agora, o homem caído, e o homem tem a lei, lá com Moisés, tem a sombra do que viria. Então, mesmo assim, um homem caído, ele vai pecando, ele vai voltando as costas para Deus. Como que nós resolvemos isso? Como que Deus resolve isso? Há separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas há um mediador entre Deus e o homem. Olha comigo João 3, 27. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 27. Olha o que diz a palavra. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós somos visitados com tamanha salvação. Observe comigo ainda Isaías 9, 1 e 2. Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aquilo que eu li agora há pouco, repetido aqui na profecia de Isaías. Observe, para nós irmos concluindo aqui, serei breve, para nós irmos concluindo, a alegria de Zacarias no seu cântico, dizendo que o Oriente do Alto visitou, ou seja, nós agora temos a salvação. João Batista vem pregando: arrependei-vos porque o reino de Deus está perto, e alguém que vem depois de mim, ou aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu. Estão me aplaudindo, estão me querendo... Não, o que vem após mim, eu não sou digno nem de abaixar-me e desatar a sua sandália. Esse é mais poderoso do que eu, ele tem a pá.
ele tem um machado, vai cortar a rente na raiz, ele tem uma pá, vai recolher a palha no forno, na fornalha, e o trigo no celeiro. E quando Jesus vem, ele olha para Jesus e diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Não há alguém que clame, não há um que possa interceder. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Agora Deus opera aqui uma reconciliação. Opera aqui o quê? Uma religação. Do termo religião, religare. Algumas pessoas falam: eu não tenho religião. Eu até entendo esse contexto filosófico e tal, mas esse termo religare do latim é religar. Religião é religar. O homem agora caído, o homem então caído, em ofensa e pecado, separado pelo pecado, o ouvido de Deus não está tapado, nem seu braço está encolhido. Então Deus sabe que o homem não pode operar, não pode fazer nada, porque o homem está morto. A salvação é 100% de Deus. Ela começa em Deus, desenvolve em Deus, e ela se encerra em Deus. Então Deus envia o seu Filho para morrer por pecadores. Olha comigo o que está escrito em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 até o versículo 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que tem um detalhe: todo aquele que nele crê. Porque se não crê, olha o que vai acontecer. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, que estava em trevas, sombra da morte, trevas, escuridão. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui está essa palavra que muitos só citam o versículo 16, mas eu concordo que, como muitos chamam do texto áureo da Bíblia, mas não pode estar desconectado do seu contexto. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele, porque se não crê, já está condenado, está debaixo de condenação. E agora vamos observar o que João Batista diz em João 3, verso 36. Olha só: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Porque não crê, porque amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ouviste que disse João Batista: a raça de víboras, arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. E essa dificuldade do homem, porque o homem está morto em pecado, e Deus envia então o seu Filho para salvar pecadores. Agora, leia comigo juntamente Malaquias 4 e o versículo 2. Olha só, vou ler 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não restará nem raiz, nem ramo. Fala de juízo, fala de justiça, daquele dia glorioso do Senhor, fazendo uma alusão aqui ao dia do Senhor. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura ou salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerro do cevadouro. Mas para vós que temeis o Senhor, o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Lembra da oração de Zacarias? Lembra o que ele disse? Olha bem, o oriente do alto nos visitou, o sol nascente das alturas nos visitou. Então, o que vamos fazer? Vamos nos voltar para a luz em Cristo, ou vamos manter-nos nas trevas, debaixo de ira e condenação?
Quando o homem não se volta para Cristo, quando ele não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, não crê, não é apenas acreditar, eu creio que veio e morreu na cruz, não é isso. Crer em Jesus é render-se a Ele, confessar os seus pecados, negar-se a si mesmo, é nascer de novo, e isto mediante crer na pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, se a mensagem hoje fala com você que está assistindo, que está ouvindo, essa mensagem é uma mensagem que traz esperança, mas também como João Batista, como Jesus, como Paulo, é uma mensagem que traz a demonstração da condenação que o homem já está por estar sem Cristo. Mas para vós, que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. O alto, o oriente do alto, o sol do oriente do alto, nos visitou. Agora, observe comigo ainda, Isaías 60, 1 e 2. Isaías capítulo 60, versículo 1 e versículo 2, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Jesus, quando prega isso lá em Mateus 4, 16, ele não fala de o dia da vingança, mas este dia virá, mas há uma esperança, há uma expectativa gloriosa. Então, que conclusão eu chego? Aproveite, porque morrendo o homem segue a juízo, e confessa a Jesus como Senhor e Salvador, creia que ele morreu na cruz, e será salvo. Observe o que diz em Lucas 19, e aqui eu quero fazer uma aplicação. Lucas 19, 41. Qual é a conclusão? O sol resplandeceu, o sol nascente está aí. Vamos ficar nas trevas em condenação ou vamos nos voltar para Ele? Que conclusão você chega? Que conclusão nós chegamos? Agora Lucas 19, 41. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 19, versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, chegando em Jerusalém, ele chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. O que para a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Falando do ano 70 da queda de Jerusalém. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceu o tempo da tua visitação. Entendeu aqui, meu irmão? Vocês estão entendendo? Não conheceu o tempo da sua visitação. Jesus, Deus enviou o Filho, essa visitação, o Oriente do Alto nos visitou. Jerusalém recusou, não quis. E o Senhor diz assim: te derrubarão e aos teus filhos dentro de ti, tal, pois que não reconheceste o tempo da tua visitação. Observe, Filipenses 2,5, aquela palavra que eu sempre falo, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se homem, e achado em forma humana, se humilhou, e achado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele veio, o Oriente do Alto nos visitou, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, descendo do alto, do Pai das Luzes, em quem não há mudança e nem soma de variação. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dada. João 3, 27. Então qual é a expectativa hoje? Como nós estamos diante do Senhor? Como nós estamos? Sem Cristo, é claro, assentado em sombras da morte, em trevas. Mas para nós, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E se nós não reconhecemos essa visitação, a exemplo do que houve com Jerusalém, também haverá peso
de juízo eterno. Observe, 2 Coríntios 5, de 18 a 21, e 2 Coríntios 6, de 1 a 2, tudo na sequência. 2 Coríntios 5, 18 a 21, diz assim a palavra, e depois 6, 1 e 2, na sequência. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, ligou, religare. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Agora 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba essa graça em vão. Não despreze a visitação. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o dia do sol nascente, o sol lá do alto, vem nos visitar. Homens perdidos em pecado e ofensa em pecado, tem essa visitação. O que será daqueles que rejeitarem, que recusarem essa tão grande salvação? Só resta uma condenação, um juízo condenatório eterno. Mas para quem está em Cristo, salvação eterna. O Oriente lá do alto nos visitou, com salvação, com remissão, com socorro eterno. Como vamos responder a esta visitação? Desprezando ou nos voltando para Ele dizendo, me aceita, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador e preciso do Teu perdão. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça.